Estamos começando mais um Moviecast, hoje com um convidado mega especial para o Movimento ID, João Vitor, mais conhecido como Vasco, que é o nosso líder. Começamos mais um podcast com Vasco, nosso líder lá do Movimento ID. Ele que é casado com Carol, que também é uma dos nossos líderes. É o pai de uma pessoa incrível, mega fofa, que é a Princesa Lala. Ele que foi um dos responsáveis a criar o movimento, teve ouvidos sensíveis ao Senhor e é responsável para deixar o céu bem baixinho nas quinta-feiras. Amém. É tudo graças a Deus, viu? Mas tô feliz de estar aqui porque é mais um projeto, né, que Deus vem nos instruindo a fazer. E que bom que a gente, todos nós, né, não só a liderança, mas todos nós somos sensíveis a escutar a voz do Senhor. Amém. Né? E aí que, através desse podcast, em nome de Jesus, a gente vai alcançar pessoas. Né? Amém. E agora vamos sair do tradicional. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o Movimento ID, como começou e tudo mais. Então, como é que começou o Movimento ID? Muitas pessoas já sabem, quem frequenta, né? Mas quem não frequenta, explica um pouquinho como é que foi que começou. Então, não era para ser o que era, né? Não era para ser um movimento. Na verdade, era para ser. Deus é soberano, a gente crê que Deus é soberano e que Ele tem um pré-conhecimento de todas as coisas. Amém. Mas a ideia era fazer dentro de casa estudos bíblicos. E assim, era pra gente estar aprendendo também na época. E aí a gente se juntou, começou a se juntar na casa de Caio a primeira vez. E aí fomos nós quatro só. E aí a gente postou no Instagram. E aí eu não lembro exatamente porquê, mas a gente botou ID no story. Não, tipo assim, a gente marcou as pessoas e botou ID. Assim, não tinha um porquê, né? Mas pra Deus tudo. Foi Deus. Foi Deus. E aí era dia de sábado pela manhã. E aí no outro sábado 6 pessoas, depois 8, 10, 20, 30, 40, enfim, e hoje virou o que virou. Pra glória de Deus. Amém. Eu lembro quando a gente foi pra primeira sala de festas, que foi ali lá perto do Shopping Guararapes. Sim. Aí depois a gente foi pra Lagada ali. Pra onde a gente tá agora. Nós passamos na gallery. É verdade. E depois foi pra lá. Porque foi que era assim, eu não cabia. A gente fez uma vez. Uma vez só lá, aí depois foi no Lagari, que tipo, foi muito tempo, mas ficou pequeno. Foi. Aí a gente foi pra essa super casa, que é gigante. E lota. Amém por isso Glória também, né? Então, qual era o cenário espiritual de Vasco quando isso começou, né? Tu tava sentindo alguma sede específica? Tava acontecendo alguma coisa? Não precisa entrar em detalhes do que tava acontecendo, mas tinha uma sede de viver algo maior com Deus? Ou foi algo natural? Então, tinha. Mas tinha pra mim, né? Tipo assim, como eu falei, a gente não esperava que ia virar o que virou. Mas eu entrei na igreja em 2017, eu acho. Final de 2016, por aí. E aí, só que eu passei um tempo vivendo a vida dualista, né? Então, eu tava na igreja e tava com o pé no mundo, né? Então, quando a gente... Carol era católica, e aí, pra glória de Deus, ela se converteu. Mas a gente sentia a necessidade de voltar para um caminho que a gente já conhecia, né? Ela percorria de verdade, ela era coroinha, etc. E eu também servia na igreja e tudo mais, mas assim, eu não tinha vivido uma vida realmente, de fato, assim, como a gente costuma falar, corondeu, né? Que é face a face com Deus, né? E aí, aos olhos de Deus, né, na verdade. Então, assim, a gente começou a viver isso juntos. E a minha sede sempre foi muito pela palavra, muito. E pra mim, não existe nada melhor do que o meu tempo com a palavra, sabe? E aí eu comecei a sentir muito forte o desejo, mas na verdade era mais que desejo, era necessidade da palavra, sabe? E aí, assim, já era Deus já encaminhando pra acontecer o que estava acontecendo hoje. E você é apaixonado pela palavra e faz as pessoas também, que me bota a cada desafio. Me bota a cada desafio. Tem que ser.
da escuta de Deus nos primeiros passos desse movimento ID, quando ele começou a se expandir além da sala da casa do Caio. Então, até, na verdade, ainda na sala de Caio, não na sala de Caio, mas nas salas. Nas salas, né? sim. Estava ainda. Foi o papel principal. Assim, para a vida do movimento oração, 100%. Porque a gente não tinha o conhecimento bíblico que a gente tem hoje. Mas a gente tinha muita dependência. Então assim, Deus fazia. E aí eu lembro de uma vez que a gente estava na sala de casa, eu acho que tu nem conhecia o movimento ainda. A gente fez uma espécie de brincadeira. Não é brincadeira não, é tipo uma dinâmica. A gente fez uma dinâmica. E aí eu lembro que a gente estava na casa de Mel. Na casa de Mel tinha ar-condicionado e a galera, todo mundo ia de casaco, porque ficava um frio muito grande. E nesse dia ficou marcado porque foi um mover muito grande mesmo. E tinha hora, a galera tava tirando o casaco de calor, sabe? Tipo, uma coisa sobrenatural, sabe? Eu sei que a gente fala muito sobre o fogo do espírito, etc. Mas assim, foi algo sobrenatural que aconteceu lá. E aí a gente começou a viver dia após dia, que no caso era quarta após quarta antes, né? Hoje é quinta, mas quarta após quarta, coisas sobrenaturais, né? E essa é uma das coisas. Mas, pra mim, o mais sobrenatural que a gente começou a viver foi dentro de casa, pessoas aceitando Jesus. Tipo, a gente tava dentro da nossa casa, a gente fazia um estudo bíblico e as pessoas falavam, eu quero entregar a vida pra Jesus. Tipo assim, como assim, irmão? Como assim, sabe? E a gente começou a viver isso e tudo tava pautado na oração. Tudo. Se não tivesse oração, a gente não ia estar no local de dependência, a gente não ia estar vivendo o que a gente estava vivendo. Porque a pregação, que hoje é pregação, antes era estudo, né? Mas a pregação, ela toca o coração, né? A oração toca o céu. Saindo um pouquinho do briefing, como é lidar com tantos jovens? Você sendo líder do movimento ID, é um movimento que 99% das pessoas que estão servindo ali são jovens. Acredito que não seja fácil, que, enfim, tem as tentações da carne e tem o espírito e essa guerra, né, que todos nós enfrentamos. Mas como é realmente liderar esses jovens que querem estar lá, mas como a gente faz muito o Efésios antes, que a gente tenta se blindar, mas de qualquer forma a gente recebe várias pessoas lá, pessoas que não entregaram a vida ainda para Jesus, pessoas que já entregaram a vida para Jesus, então a gente também fica mais sensível a isso. E como é dar conta disso tudo? Então, é difícil, né? Porque primeiro que a gente não é dono de ninguém, né? As pessoas que estão sob nossa liderança têm lideranças nas igrejas, então a gente também, tipo assim, a gente não pode estar fazendo algo que a igreja não quer que a gente faça. Então, por isso se torna mais difícil ainda, porque a gente precisa estar nesse meio termo. Então, assim, a gente pede ajuda à liderança das igrejas, enfim. Mas, como movimento, o que a gente faz? A gente tem um filtro muito forte, né? Muito! No início a gente nem tinha, mas hoje a gente tem muito. Porque, assim, primeiro, por duas coisas. Primeiro, pela vida de quem já está servindo. E aí eu vou explicar o porquê. Segundo, pela vida de quem está entrando. Porque Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é na região celestial mesmo. Então, assim, é batalha espiritual. Ele está falando sobre as batalhas espirituais que nós vamos viver. E aquele campo é um campo de frente de guerra, porque é evangelização, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quem está entrando por causa da vida das pessoas que estão entrando e por causa da vida das pessoas que estão lá já. Uma coisa que eu costumo muito falar, que você já estudou muito, é como se fosse uma roda. Se alguém abrir a brecha aqui, todo mundo para. Jonas, né? No livro de Jonas vai dizer que todos do navio iam junto com Jonas, porque ele tinha errado. Então, assim, no staff da gente, a gente costuma dizer assim: nós não somos uma igreja, nem queremos ser, a gente quer ajudar as igrejas. Mas tem uma parte que é mais delicada aqui, porque as igrejas existem há 20 anos, 15, 30, 40 anos,
A gente começou faz 2 anos. Então, se alguém cai com a cara do movimento, o movimento é uma bagunça. Se alguém cai com a cara da igreja, foi a pessoa que caiu. Então, tem todos esses, na verdade são 3 pontos, né? O filtro para entrar por causa do movimento, o que as pessoas vão pensar em relação ao movimento. A gente tem que pensar também o que as pessoas, essas pessoas que vão pensar errado sobre o movimento, a gente tem que pensar na vida delas também. A gente tem que pensar na vida da pessoa que está entrando por uma batalha espiritual e a gente tem que pensar na pessoa que já está por causa da batalha espiritual e por causa da rebordosa que ela pode levar por causa dessa pessoa que está entrando. Então é um filtro bem, bem dificilzinho, mas amém. Principalmente com jovens, né? Exato. E qual é a principal mensagem que você sente que Deus quer levar com o movimento? Então, há um tempo atrás eu via que era 100% evangelização, 100%. Mas hoje, a gente, não porque a gente está chamando, porque a gente quer, mas a gente está vendo que está vindo uma galera da igreja também. Então assim, massa, amém. Eles ficam nas suas igrejas, mas a gente tem que ajudar também essas igrejas. Se a gente tem um movimento para-eclesiástico, a gente não só ajuda levando, mas as pessoas que estão vindo até a gente tem que fortalecer eles também. Então assim, a gente mudou todo o estilo de pregação. Como evangelista, mas também dá o conhecimento voltado para que essas pessoas se levantem dentro das suas igrejas. Amém. E agora, queria fazer uma pergunta. Quem é mais antigo no ID via nas camisas, né? O porquê do Marcos 16:15? Então, primeiro foi algo de Deus mesmo, né? Desde a postagem. E aí foi se dando dessa forma. Mas quando a gente começou a entender o que Deus estava fazendo da evangelização, eu lembro que quando a gente estava no La Gallery, por exemplo, no início do La Gallery ali, antes de começar a lotar e a gente não conseguia ficar lá, a gente recebia, sei lá, 90 pessoas, 15 pessoas entregavam a vida. 20, 17. Então, tipo assim, a gente começou a viver um mover de salvação, sabe? E aí é justamente isso, é pregar o evangelho a toda criatura, né? E aí a gente começa a ver que a gente precisa pregar o evangelho não só para quem não conhece, mas para quem conhece também. E aí entra essa situação que você perguntou, onde é que você vê o movimento hoje? Eu vejo dessa forma. Eu vejo evangelizando, mas também pregando o evangelho e equipando, sabe? Eu vejo muito nesse que Deus tem nos levado a isso. Todo mundo sabe desse versículo por causa da camisa, porque todo mundo veste literalmente a camisa e veste o versículo também a partir do momento que a gente entra no staff. Eu acho que é uma das coisas primordiais pra gente começar a servir lá no ID. Então, como é que tu avalia esse movimento, né? O impacto que está acontecendo aqui em Recife com o movimento ID e quais foram os frutos que vocês já colheram até agora e que vocês pretendem colher? Então, eu vejo que a gente não impactou nem 1% do que Deus quer. Existem uns projetos novos que a gente vai lançar, né? Tu já sabe, mas eles ainda não. Sabe, né? Sabe. Quem vai pro ID sabe, né? Mas quem não vai ainda não sabe, não. Mas, assim, eu vejo que a gente pode ajudar as igrejas muito mais do que a gente tá ajudando hoje, sabe? E eu acho que esse tem que ser o pensamento sempre. Porque a gente precisa se cobrar as coisas do reino, né? Eu acredito que o que fez o ID chegar onde está hoje, e eu nem falo sobre tamanho, enfim, porque isso pra mim, quantas pessoas vão, se 300 forem hoje, amém, glória a Deus. Se for 50, amém, glória a Deus, vai ser pregado do mesmo jeito. Se for só a gente, amém também. Exato. Se for só a gente, amém também, exato. Até que as reuniões de sábado é sempre puxava, né? Porque assim, o que eu vejo é que um joelho dobrado, uma pessoa a mais orando pode causar um impacto gigante, sabe? Então, tipo assim, se a gente consegue fazer com que uma pessoa, eu não vou nem dizer, tipo, evangelizar essa pessoa, se a gente consegue fazer com que uma pessoa que está vivendo uma vida dualista, viva uma vida 100% voltada ao Senhor, andando nos caminhos justos e retos dele,
que dobra o joelho para orar por essa geração, por essa cidade, a gente já conseguiu algo grandioso. E aí são os frutos que a gente já consegue enxergar vários, assim, né? Inclusive as pessoas das igrejas, né? Quando eu tô com alguém das lideranças e tal, dizer que massa, porque as pessoas estão buscando mais da presença, estão buscando mais do Senhor e tal, e começaram com esse sentimento, com esse fogo lá no ID. Amém, velho. Sabe, tipo, não é por causa de Vasco, por causa de Caio, por causa de Aline, por causa de Pedro, não, por causa de ninguém, porque Deus tem feito. E aí eu creio que nem 1% do que Deus quer fazer foi feito ainda. Inclusive agradecer o meu pastor não, mas o meu líder, Mateus, Thaís e meu bispo Ivan, que me liberam pra eu estar aqui, porque eles viram o que estava acontecendo e me liberam totalmente pra eu estar aqui. Tô falando agora sobre de joelhos, né? E eu lembrei muito de um momento que foi muito especial pra mim lá no ID, que foi quando tava eu e Nanda ajoelhada e tu tava pregando, e aí tu tava falando sobre arrependimento, e aí enfim, tu falou que isso era realmente se arrepender. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque pra mim tocou bastante e pode tocar outras pessoas também. Sobre arrependimento. Vê. Assim, aquele verdadeiro arrependimento no Senhor, certo. Sabe? Não aquele arrependimento da gente, da carne, mas se arrepender no espírito. Eu tava falando isso hoje pra Caio. A gente foi almoçar e aí eu falei pra ele, Caio, vão ter pessoas que vão estar andando com a gente que não adianta a gente tentar empurrar água lá abaixo. Porque é como se a gente estivesse cauterizando, sabe? Tipo, uma verdade na pessoa. Só que aí, qual é a forma correta? A forma correta é expor a verdade até que ele entenda que a verdade, aí, verdade em letra maiúscula, que eu falo da palavra, é realmente a verdade verdadeira, sabe? A palavra vai dizer lá em Lucas, capítulo 7, versículo 47, se não me engano. Vai dizer que aquele que muito foi perdoado, muito ama. Mas aquele que pouco foi perdoado, pouco ama. O que a palavra está dizendo isso? A palavra está dizendo assim, ó. Não é que Vasco foi mais perdoado que Aline, não. É porque, vamos supor, se eu for a pessoa que foi muito amada, assim, foi muito perdoada e eu muito amo, tá? E você é a pessoa que... Pouco amo. Eu entendi, de fato, o quanto era pecaminosa a minha vida. Porque Paulo vai dizer que a lei veio pra gente entender a gravidade do pecado. Então, se eu tenho na minha cabeça que eu pequei muito, que eu preciso me arrepender de uma forma genuína e assim, numa larga escala, assim, dentro do meu coração, eu muito amo. A questão aí é você entender que você era muito errado e que eu era muito errado. E a gente vai continuar sendo, porque a gente é humano. E nós humanos somos pecadores, miseráveis, pecadores, nós somos isso. A graça de Deus vem sobre nós, é dom gratuito. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Não é sobre nós, é sobre o que ele pode fazer em nós. Então, se a gente consegue entender o quão errados nós somos, a gente vai amar demais. Porque a gente vai entender que nós somos pecadores e perdoados demais. Naquele dia, quando tu falou no microfone, eu fiquei morrendo de vergonha porque tava lotado. E quando tava muito lotado, e todo mundo olhou pra mim e pra Fernanda. Mas depois, eu refletindo, eu fiz... Caramba, que especial ele ter visto isso e outras pessoas verem que realmente a gente tem que pedir perdão ao Senhor, independente do que a gente tenha feito, e tá de joelho lá e tá chorando e se entregar e servir como exemplo para outras pessoas. E aí foi quando eu vi que realmente a chave da minha vida tinha virado, e amor por isso. Como é que o movimento ID tem relação com as outras igrejas? Vocês têm alguma ajuda, não tem ajuda? Como é que funciona essa interação entre o movimento e as igrejas? Então, hoje toda a liderança congrega na Episcopal. Então assim, Ivan é um baita abraço pra gente. Todos os Obrigada, projetos... Ivan! Ivan é gigante, eu amo esse cara. meu pão. Nossa, de todo mundo! Mas quando todo projeto que a gente recebe do Senhor de fazer, a gente vai até ele.
e diz, ó, Amém. bispo, a gente tá sentindo que Deus tem nos levado a isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é que tu acha? Ele diz, massa, e eu quero dar uma dica. Faz assim, ó, dessa forma assim dá certo, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então assim, muita ajuda. Sabe, tipo, é como se a gente precisa chegar aí, e a gente tá fazendo assim, ó, porque a gente tem menos experiência que o bispo, ele faz aí, vem por aqui, ó, é mais fácil, sabe? E aí, não só ele, né, mas hoje a gente tem uma boa relação com várias igrejas, mas a que a gente tem um apoio muito forte é a Episcopal. E hoje a gente tem recebido um apoio meio que indireto, mas assim, são pastores que eu amo de paixão, são irmãos na fé hoje, que são pastores da Assembleia, né? Que é pastor Ulisses. Que já teve episódio. Se Já você teve não episódio. assistiu, Vale a vá pena, assistir. né? Pastor Ulisses, pastor Adriano. Por que eu falo indireto? Porque tipo assim, eles são meus amigos. Então, eu aprendo muito com eles e trago para vocês, né? Por mais que com o Ulisses a gente tenha mais relação, né, com todos. Porque o Ulisses praticamente já faz parte do staff, né? Não, ele já ele é faz parte parte. do staff, Inclusive na apresentação eu falei que ele era do staff. O Ulisses é gigante, assim, e veio com no momento certo. A gente tava precisando, sabe? E com bagagem também, exato. né? Foi bem importante mesmo. Assim, para início de tudo, em relação à igreja, né? O cara que me pegou assim pela mão e disse, ei, é aqui, ó, tu vai andar. Foi o Léo que vai pregar hoje, né? Pastor Léo Galvão. Então ele pra mim, assim, ele é o pastor. Ele é o cara que me exorta quando precisa. É o cara que diz, ó, faz isso ou não faz, acho que vale a pena fazer isso, acho que não vale a pena fazer isso. É o cara que tá toda hora comigo. Eu até tirando com ele, eu disse, Léo, depois de se perturbar de novo, quando é alguma dúvida bíblica ou algo do tipo, aí eu recorro a Léo. Mas assim, a igreja tem um papel importantíssimo. Se não fosse a igreja, eu não existia, até porque nós somos um braço para a igreja, né? E se não existisse esse apoio, a gente não tem como ser braço para a igreja. Aí a gente estaria fora da visão do que Deus nos deu a fazer. Sabe? Sim. Uma pergunta bem breve para a gente finalizar, tem mais duas só. Explica para as pessoas qual é a religião do movimento ID, que sempre me perguntam. Aí eu quero deixar registrado. É pentecostal, tô brincando. Não. Vê, o ID é um movimento interdenominacional. Não tem uma placa, não tem uma denominação, né? Mas, se você for... mas pende mais para que lado? Não é que ela penda para um lado de denominação, mas algo que diferencia um pouco é a questão dos dons, né? Porque provavelmente as pessoas perguntam por causa disso. Nós somos um movimento carismático. Nós cremos nos dons do Espírito. A nossa pregação do Evangelho é no poder. Então, se for tipo assim, mas eu preciso da denominação. Não tem denominação. A gente levanta a bandeira de Jesus e prega o Evangelho no poder do Espírito Santo. Eu conheço várias pessoas que vocês não... Eu acho que tu conhece, que vão toda quinta-feira e são da Igreja Católica. Amém. Amém. Glória a Deus. E agora, para finalizar, quem é Jesus para Vasco? Não vale dizer tudo. Ele é tudo. Não vale dizer tudo. Jesus, pra mim, é a identidade. Amém. Por quê? Eu tento ser o que ele é. Sabe? Amém. Eu ouvi uma frase e eu tomei pra mim. A minha identidade não está no que eu consigo fazer. A minha identidade está no que Cristo fez por mim. Aleluia. E aí, uma coisa que me veio quando eu vi essa frase foi que no início da caminhada é normal você dar umas deslizadas em relação a disciplinas espirituais, né? Principalmente na leitura da palavra. E aí eu lembro que dia que eu li a palavra, que era, vamos supor, eu sempre leio a palavra, desde que eu comecei a amar a palavra, todos os dias eu leio a palavra, mas acontece de um dia ou outro você não conseguir. E aí nesses dias eu me vi estressado, eu me via de uma forma que eu não agia normalmente. Por quê? Porque aquela é a minha identidade. Não é que sem ela eu vou, tipo assim, eu não consegui ler a Bíblia hoje pela manhã. Porque pra mim é assim,
Se eu não conseguir ler pela manhã, eu leio pela noite. Mas pra mim não é a mesma coisa, Do sabe? mesmo jeito que eu te mando 7 horas da manhã, eu resumo. Eu acordo antes porque pra mim, isso é meu, tá? Não tô dizendo que é pra todo mundo assim não, mas pra mim é tipo assim, eu preciso fazer um sacrifício. Eu preciso fazer um sacrifício pra que ele seja a primeira coisa do meu dia, sabe? E só um parênteses aí nessa situação. Teve uma época que Deus falou comigo em relação a isso. Ele disse assim, eu passei uma semana lendo de noite a Bíblia. Eu me encaixava durante o dia, sabe? E aí ele disse bem claro pra mim, bem claro. Ele disse assim, você não pode me encaixar no seu dia, não. Eu sou prioridade pra você. A tua identidade vem dos meus preceitos. Como é que tu vai me encaixar? É ouro, como é que tu vai me encaixar no teu dia? E aí foi um divisor de águas, né? E aí, muito tempo depois, hoje é muito raro, só se um imprevisto familiar, um imprevisto de saúde, que aí eu não faço, mas o dia que eu não fizer, eu tenho certeza, vai ser um dia que é como se, sabe, tá faltando comida, tá faltando comida, e é comida espiritual, né? É o pão espiritual do Senhor para nós a cada dia. E é isso. Vasco, muitíssimo obrigada. Eu não tenho nem como falar a gratidão que eu tenho por você, por toda a equipe do ID, mas principalmente você que eu tenho mais perto, por tudo. Por esse projeto, por ter confiado em mim, pelos aconselhamentos, por ficar ali no meu pé todo dia, e todos os conselhos, tudo, foi o que eu falei pra você ontem, é uma bênção Deus ter colocado pessoas como você na minha vida. E espero que, do mesmo jeito que as suas palavras, através de Deus, eu falo, eita! Deus falou comigo através de você. Espero que Ele fale com outras pessoas. Porque eu lembro que quando eu me converti, no dia que eu me converti, aceitei Jesus, estava tudo pregando, foi lá no ID. Então eu sou eternamente grata pela sua vida, pela vida da sua família. Oro todas as noites por vocês, porque realmente é uma família muito abençoada. Glória a Deus. Muitíssimo obrigada por topar participar do podcast, que eu sei que você não queria. Não, eu queria sim. Ele é envergonhado, gente, por mais que não pareça. Eu sei. A glória de Deus. Não tem. Tudo que acontece é por meio dele, sabe? Eu costumo todas as minhas pregações. Aí você tá aqui para não dizer que eu estou exagerando. Mas todas as minhas pregações eu uso João 3,30, né? Não importa que ele cresça, que ele melhor. Eu não sou nada. Estou só sendo usado pelo Senhor, que Ele é. Nós todos. Você também. Tamo junto na caminhada, né? Tamo junto. E aqui acabamos mais um podcast. Se você quer saber mais do Movimento ID, entra no nosso Instagram, o Movimento ID, com 2 L's no final, que lá vai ter tudo, vai ter os dias que a gente vai estar tendo o movimento. Em breve vai ter novidades, então fiquem ligados. Também ative a notificação aqui no YouTube que a gente tá esse mês na Conferência Convergência e tá tendo um episódio toda semana. Então fiquem ligados.